Flávio Bolsonaro, qual é a aposta de Flávio Bolsonaro como estratégia de campanha? Como é que fica daqui para frente? Porque se a ideia deles era manter ativo o nome de Flávio nos dias seguintes à convenção, conseguiram. Por parte do vídeo, Javier Milei, se a aposta era essa, tipo, falem mal, falem bem, mas que falem, conseguiram. Mas a estratégia daqui para frente é qual? Elisa, vamos tentar trazer um pouco do que foi o saldo da convenção do PL. Um primeiro saldo importante é o fato da gente não ter tido a participação de grandes lideranças de outros partidos que poderiam compor uma aliança com o bolsonarismo. No cenário mais otimista, o bolsonarismo teria tido uma postura diferente de partidos como republicanos, como a Federação União Progressistas, que estão rumando para a neutralidade. Então, não vão ajudar a compor a chapa bolsonarista em 2026, assim como fizeram lá em 2022. Isso ficou muito evidente durante a convenção no último sábado em São Paulo. E aí, qual foi a aposta de Flávio Bolsonaro? Justamente olhar para o capital político e familiar do sobrenome Bolsonaro. É aí que a gente entra na questão da IA, em que ele evoca a presença do pai via inteligência artificial para trazer esse peso simbólico. É interessante a gente observar isso, porque bem no início da pré-campanha, quando o time, inclusive, de marketing de Flávio Bolsonaro era outro, a estratégia também era outra. A intenção era descolá-lo do sobrenome Bolsonaro, trabalhar mais com o nome Flávio do que com Flávio Bolsonaro, justamente por conta do potencial de rejeição que o sobrenome carrega. O que a convenção marcou é que agora Flávio assume de vez o sobrenome Bolsonaro, com a rejeição e tudo mais, apostando no seguinte: o outro lado, o lado do presidente Lula, que é seu principal adversário, também tem uma rejeição muito cristalizada. Então, rejeição por rejeição, nas contas deles, vale mais a pena você trazer o sobrenome para si, apostar nessa memória familiar de Jair Bolsonaro, a ponto de se arriscar em uma estratégia que pode render alguma punição, como o Theo estava muito bem explicando para a gente, do ponto de vista da justiça eleitoral, com o uso da inteligência artificial, porque, nesse momento, é a estratégia vista como mais aplicada para tentar agitar a própria base, a própria bolha bolsonarista. No mais, a gente teve vídeo de Michele, mas sem tanta empolgação assim, sem atrelar um papel decisivo na campanha de Flávio Bolsonaro. Ela falou mais sobre a questão das mulheres, depois dando boa sorte a Flávio Bolsonaro, e um palco que foi tomado por muitas mulheres. Então, é outro ponto simbólico para manifestar o quanto ele é um candidato que tem dificuldade diagnosticada com o público feminino, a ponto dele se cercar de mulheres, falar que muito no bastidor que vai ter uma vice-mulher, mas a gente ainda não tem qualquer definição, foi uma pré-candidatura lançada sem essa definição de vice, e ao mesmo tempo ele também se calçar muito na figura da imagem da própria esposa. Então são alguns dos elementos que a gente colhe a partir de saldo realmente da convenção do PL no final de semana e que ajudam a explicar esse momento em que Flávio está. É um momento em que ele não está conseguindo avançar o quanto gostaria nas pesquisas em relação ao que a gente hoje tem como um cenário de maior favoritismo do presidente Lula, e é um momento em que ele também não se vê tão mais na frente naquelas simulações de cenário de segundo turno contra o presidente Lula. Os outros candidatos que também representam a direita, mas que não conseguem chance no primeiro turno, de acordo com a fotografia do hoje, se eventualmente, porque os testes dizem isso, fossem testados no segundo turno, eles teriam um patamar quase que semelhante ao de Flávio Bolsonaro na disputa de segundo turno contra o presidente Lula. Então a gente tem um desafio muito grande para o candidato Flávio Bolsonaro, agora podemos tratá-lo assim, já que ele foi aprovado em convenção partidária, e tudo vai depender muito de como ele for driblando essas dificuldades, o quanto o anúncio de uma vice vai empolgar, vai ajudar ou não a trazer votos, e o quanto ele vai conseguir diminuir esse patamar de rejeição, ao mesmo tempo em que a
os próprios aliados se preocupam com a confiabilidade da candidatura dele diante de uma espécie de telhado de vidro que pode ser bastante perigoso para a candidatura de Flávio Bolsonaro.